Bom dia a todos. Hoje nós faremos a nossa segunda aula prática virtual. Será a aula de caracterização de partículas, né, de materiais particulados. E ela será conduzida por mim e pelo Marcelo Martinez. E nós realizaremos hoje 4 experimentos. O primeiro, anteriormente eu peço para vocês lerem o roteiro de aulas. E o primeiro, nós faremos a caracterização de partículas, né, obtenção de distribuição granulométrica pela técnica de peneiramento que vocês viram na aula da semana passada. Vocês sabem que essa técnica consiste, né, em utilizar uma série de peneiras padronizadas, sendo com abertura maior na parte superior, e nós vamos distribuindo de acordo com a abertura, e tem o fundo. Você adiciona o material particulado aqui, nós vamos colocar no agitador de peneiras, separar em frações e determinar a distribuição granulométrica. O segundo experimento nós também faremos a distribuição granulométrica, porém utilizando a técnica da microscopia, e daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. O terceiro experimento nós realizaremos a determinação do volume de repouso, vocês viram na aula também. E por fim nós realizaremos a determinação da densidade de compactação, bruto de compactação, né, que permitirá a nós determinar o índice de Carr, o fator de Hauser e determinar se o produto ele vai ter boa ou não escoabilidade, por exemplo, em equipamentos de processo. Então vamos iniciar primeiramente pela aula de caracterização de... Daremos início agora ao experimento número 1, determinação da distribuição granulométrica por peneiramento ou tamização. Os materiais necessários são a amostra do material pulverulento, uma balança de precisão, um jogo de peneiras padronizadas, série Tyler ou ABNT, e um agitador de peneiras. Então, primeiramente, nós devemos selecionar as tamizes, né, ou peneiras adequadas para a sua amostra. Elas são um total de 6, mais o fundo. Devemos pesar, então, uma a uma e anotar a sua massa da tamiz vazia. Um segundo passo, então, é a pesagem da nossa amostra, né? Taramos, então, um becker e para essa tamiz de 5 polegadas, nós vamos utilizar 50 gramas de amostra. Vamos posicionar então as tamizes da ordem da maior abertura para a menor abertura, sendo a última o fundo. E agora vertemos então 50 gramas de amostra na primeira peneira. Fechamos com essa tampa do equipamento e prendemos então com essa chave. Ligamos o equipamento, selecionamos a potência, que vai de 0 a 10. Normalmente a gente deixa na potência máxima do equipamento e colocamos num tempo entre 15 e 20 minutos de agitação. E damos então início. Após os 20 minutos, nós desligamos o agitador de peneiras. As frações ficaram distribuídas em todas as peneiras. E o próximo passo, então, é realizar a pesagem das peneiras, uma a uma, e do fundo, e anotar as massas correspondentes.
Com as massas assim determinadas, nós podemos construir a seguinte tabela. Aqui nessa coluna nós colocamos os diâmetros das peneiras, né? Lembrando que o diâmetro é a média da peneira que reteve as partículas e a peneira superior é a média dos dois diâmetros. Aqui nós colocamos a massa retida em cada peneira, cada intervalo, e podemos calcular as frações correspondentes a cada diâmetro e a fração acumulada também, que é somando, né, as frações subsequentes, e a partir desses resultados nós construímos os seguintes gráficos, que é a distribuição diferencial, que é essa primeira aqui em cor de rosa, aí a distribuição acumulada. Aqui eu pus um gráfico dos resultados para vocês verem como que fica e como que se trata o dado. A partir desse gráfico vocês podem determinar o diâmetro correspondente a 90% da distribuição, que nesse caso foi 250 micrômetros, o diâmetro correspondente a 50% da distribuição, nesse caso foi 134 micra, e com o diâmetro correspondente a 10% da distribuição. E com isso determinar o span, que é o D90 menos D10 dividido pelo D50, que é a largura da distribuição. E determinar também todos aqueles diâmetros médios que nós falamos, todos aqueles tratamentos que foram apresentados na aula de micromerítica. Então, é assim que vocês obtêm os dados e depois forneceremos os dados e vocês realizam os cálculos. O segundo método, o segundo experimento nosso, é a determinação da distribuição granulométrica por análise de imagens. Os materiais utilizados nesse tipo de análise é a amostra do material que você vai analisar, né? Pode ser nanométrico, micrométrico ou de grandes dimensões. O equipamento que vai obter as imagens, que pode ser uma câmera fotográfica, microscópio óptico, microscópio eletrônico, ou até mesmo um telescópio, né, dependendo do que você vai analisar, e o analisador de imagens. Aqui eu citei dois exemplos, o Image Pro Plus, que é um sistema de custo elevado, e um que é disponível na internet livremente, o ImageJ. Então, como eu disse, né, o método de obtenção da imagem vai depender da granulometria, do tamanho do material. Aqui eu pus um método que utilizamos, obtendo a imagem por câmera fotográfica de grânulos, né, com escala milimetrada. Aqui umas imagens obtidas de uns comprimidos. Aqui também tem a escala, comprimidos farmacêuticos, quando estava se estudando o crescimento das partículas. Aqui uma imagem obtida por um microscópio óptico, já é um material micrométrico de dimensões menores, e imagens obtidas por um microscópio eletrônico, aqui de micropartículas, né, partículas encapsuladas, e aqui imagens de nanofibras. Então, a seguir, explicamos detalhadamente o protocolo a ser seguido. A primeira etapa consiste na preparação da lâmina a ser colocada no microscópio. Aqui nós temos um dispositivo no qual nós colocamos uma lamínula de microscópio, colocamos uma pequena amostra de pó, tampamos e colocamos, temos um sistema de alimentação de ar comprimido que faz a dispersão do pó na forma dispersa o pó na forma de uma pequena névoa e você consegue ter uma distribuição homogênea sobre a lamínula. Após preparada a lamínula, nós colocamos a mesma na ocular do microscópio. Esse é um microscópio Olympus BX50. As oculares dele são previamente calibradas com a câmera de Neubauer, de forma que nós conseguimos determinar o diâmetro das partículas. Coloca sob a ocular do microscópio, faz a determinação, captura uma imagem. Aqui tem a imagem capturada. E essa imagem é submetida a um tratamento no software, que estamos usando é o Image Pro Plus, mas vocês também podem utilizar o ImageJ, que é grátis na internet. E vocês têm que tomar o cuidado de determinar um número mínimo de partículas,
de forma que a sua metodologia seja reprodutível. Essa imagem é capturada e é tratada no software Image Pro Plus, e depois vocês conseguem fazer a determinação do número de partículas correspondente a cada diâmetro. Bom, aqui estão os dados exportados para o Excel. Aí com esses dados, você tem que realizar o tratamento dos dados. Vocês têm que coletar uma quantidade significativa de dados. Às vezes vocês têm que medir em várias posições da lâmina. E como que nós fazemos? Depois nós especificamos as faixas de tamanho, né, que nós queremos separar nossas medidas. E aqui no Excel, você seleciona todo o número de pontos utilizados, você soma, né, se você fez várias medidas em várias lâminas, em várias posições, você soma todos os dados, os diâmetros, seleciona a faixa de diâmetros que você quer medir, e aqui no Excel tem uma função frequência, que você consegue já relacionar qual o número de partículas que tem em cada uma dessas faixas que nós mesmos que definimos. Aí, definido o número de partículas, nós conseguimos fazer a determinação da fração diferencial, que é o número de cada tamanho, correspondente a cada tamanho pelo número total, e também a fração acumulada, que é quando você vai somando as frações, né, até chegar no 1. E com isso nós conseguimos fazer os gráficos. Aqui o gráfico da fração diferencial e o gráfico da fração acumulada. Com essas medidas nós também podemos fazer todos aqueles cálculos que foram apresentados na aula, né? Que é a determinação dos diâmetros médios, e também podemos converter um tipo de distribuição, que nesse caso, pela microscopia, distribuição em números, para outro tipo de distribuição. Como exemplo aqui, eu converti a distribuição original, que determinamos por microscopia, em número, eu transformei ela para distribuição em volume. Como vocês veem, dependendo da distribuição, você vai ter um certo valor de diâmetro, uma faixa de diâmetro, que foi mostrado também tudo isso na aula. Então, nós podemos construir as tabelas, ND ao quadrado, NT ao cubo, ND à quarta, e determinar também os diâmetros médios. O aritmético, o D32 é o de Salter, que é bastante importante na farmácia, por estar relacionado com a dissolução e absorção de medicamentos, D43, e aqui os gráficos que nós podemos construir, né? O gráfico para distribuição de número, vocês veem que a faixa aqui vai de 0 até mais ou menos 400, e aqui a distribuição, se a gente considerar uma distribuição por volume, quer dizer que ela vai daqui de mais ou menos 80 até 500, 600, nesse caso aqui, nanômetros. Então, geralmente a distribuição por volume é maior do que a distribuição por massa. Então agora é isso, né? Nós passaremos os dados e vocês realizam os cálculos para fixar a teoria. A próxima prática é a determinação do ângulo de repouso. Na verdade, o ângulo de repouso consiste na determinação da altura e da base de uma pilha formada em um escoamento livre. Esse é o equipamento que iremos usar. Ele consiste de um funil e uma base milimetrada, onde vocês podem fazer a determinação do diâmetro. E o procedimento é bem simples, consiste na colocação de uma amostra de 30 gramas, previamente pesada, que o Marcelo já pesou. Você verte essa amostra no funil, com a boca tampada, libera imediatamente a abertura. Vocês veem que está formando a pilha, e determina o diâmetro e a altura dessa pilha, e consegue fazer a determinação do ângulo de repouso, que é o arco tangente da tangente formada, que é a altura dividido por 2R. Diâmetro que é a altura dividido pelo raio da base. Nosso último experimento, o experimento 4,
é a determinação das propriedades de fluidez, que é a densidade bruta de compactação, a determinação do índice de Carr e fator de Hausner. Esses parâmetros são muito importantes, pois estão associados, né, com o comportamento do material, por exemplo, durante a compressão, compactação e escoamento também em equipamentos de processo. Os materiais utilizados é a amostra do material que você quer determinar as propriedades de fluidez, uma balança e um medidor de densidade bruta e compactada. Esse aqui é o Caleva TD02, ele tem duas provetas, né? E o que diferencia um do outro é a distância que essa batida é dada. Enquanto que na farmacopeia europeia, essa distância é de 14 milímetros, na americana é de 4 milímetros. Então, essa é a diferença, né? Então, esse equipamento, ele determina pelos protocolos das duas farmacopeias, tanto a europeia quanto a americana. Então, o procedimento consiste em pesar uma determinada amostra de material, aqui nós pesamos 25 gramas, coloca numa proveta graduada, dá uma nivelada, mede o volume inicial, o V0, e programa o equipamento para ele realizar as batidas. Aí você determina o volume após, por exemplo, 500 batidas e 1.250 batidas. E com esses volumes você consegue calcular a densidade bruta, que é o volume, a massa dividido pelo volume zero, e as densidades compactadas, a massa dividida pelo volume de 500 e a massa dividido pelo volume de 1.250 batidas. E com isso você consegue determinar o índice de Carr, que é o índice de compressibilidade, e o fator de Hausner. E associar isso com os valores tabelados, você vai conseguir classificar o seu material. Se ele é escoamento bom, pobre, ou entre outros. Caso vocês não disponham do equipamento, vocês podem realizar esse procedimento também manualmente. Vocês utilizam a proveta graduada, pesam a quantidade de amostra, mede o volume inicial, que é o V0, aí realiza o mesmo procedimento, volume após 10 batidas, 500 batidas e 1.250 batidas. Tome cuidado apenas que o batimento tem que ser uniforme. E com os volumes assim determinados, vocês conseguem determinar os parâmetros de fluidez, índice de Carr, índice de compressibilidade, razão de Hausner, e com esse resultado, vocês podem comparar na literatura, aqui eu pus a tabela da Farmacopeia Americana 35, por exemplo, se o ângulo de repouso estiver entre 25 e 30, você vai ter um material classificado como de excelente fluidez, a razão de Hausner entre 1 e 1.11 e o índice de compressibilidade menor que 10. Por outro lado, se você tiver um ângulo de repouso muito elevado, razão de Hausner também acima de 0,6 e um índice de compressibilidade acima de 38%, o seu fluxo vai ser muito ruim, dificilmente ele vai fluir, né, nos equipamentos de processo. Então é isso a aula de hoje. Espero que vocês consigam resolver os exercícios, né, que passaremos com os dados dos experimentos, e eu desejo um bom aprendizado a todos. Até mais.